Olá a todos, meu nome é Cicelina Campos e eu venho falar hoje com vocês sobre ultrassom focalizado. Bom, para vocês me conhecerem um pouco mais, eu sou formada e graduada em fisioterapia, tenho pós-graduação em fisioterapia do trabalho e ergonomia, com aprimoramento em perícia judicial, então atuei por alguns anos como perita na vara trabalhista. Tenho pós-graduação também em fisioterapia dermatofuncional, MBA em cosmetologia e faço pós-graduação também em fisiologia humana aplicada às ciências da saúde. Sou proprietária e gestora de uma clínica de estética no município de Araras, interior de São Paulo. Sou responsável técnica pela empresa BioAge da unidade na franquia de Rio Claro e presto consultoria na franquia de Campinas. Sou coordenadora técnica científica e faço parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Bioset, indústria de equipamentos médicos e estéticos. Sou professora de curso de graduação e pós-graduação em algumas instituições de graduação. Eu faço parte de um grupo em Rio Claro. E sou palestrante de diversos cursos livres e em congressos, feiras. Então, eu sou uma apaixonada pela área da estética e hoje venho compartilhar com vocês um pouquinho sobre ultrassom focalizado, que é um dos assuntos que eu gosto muito de falar, que é o ultrassom. Para que a gente possa entender como a nossa aula vai funcionar, eu preparei aqui para vocês, como podemos observar, um cronograma da nossa aula. Então, nós vamos fazer uma introdução sobre ultrassom, vamos falar sobre os princípios físicos de um ultrassom, as evidências científicas voltadas para ultrassom focalizado e as técnicas de aplicação e como a gente faz aí a dosimetria para que a gente possa usar os ultrassons focalizados. Quando a gente começa a falar em ultrassom, para a gente poder entender, é necessário que a gente entenda o princípio e as diferenças que existem entre um ultrassom plano e um ultrassom focalizado. O ultrassom focalizado de alta intensidade, ele destaca-se entre uma das técnicas não invasivas, de forma segura e efetiva, tá? Para que a gente consiga aí trabalhar a redução da adiposidade localizada, substituindo vários métodos agressivos. Então, ele nasceu dessa necessidade de que a gente conseguisse atingir o tecido adiposo sem lesar as outras estruturas adjacentes e onde a gente conseguisse uma redução efetiva dessa adiposidade localizada. Quando nós pensamos em princípios de ultrassom, nós pensamos o quê? É uma energia sonora que vai gerar uma energia mecânica no nosso corpo. Essa energia, ela não se propaga no vácuo, então é necessário que a gente tenha um veículo de contato, no caso, o gel neutro que nós utilizamos. Essa onda sonora, ela é gerada por um transdutor, né? Por um material que nós chamamos de piezoelétrico. O que seria esse material piezoelétrico? É um material que ele é capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica e energia mecânica em energia elétrica. Tá? Então, ele parte então desse material piezoelétrico, promovendo então esse efeito piezoelétrico que nós já conhecemos muito bem quando falamos em relação ao ultrassom. As frequências mais comuns encontradas nos ultrassons focalizados aqui no Brasil é a frequência de 1 MHz e 3 MHz. Eu vou, ao longo da nossa aula, demonstrar alguns modelos que nós temos aqui na indústria brasileira de ultrassom. E vocês vão observar que a forma de aplicar difere entre um e outro ultrassom focalizado. Quando nós observamos essa imagem, nós conseguimos ver, né? Vou seguir aqui o cursor para que vocês vejam um ultrassom plano e um ultrassom focalizado. Então, vocês conseguem observar que a energia, essa onda mecânica, passa de forma diferente. Consequentemente, vai agir de formas diferentes no nosso tecido adiposo, que é o alvo do ultrassom. Tá? Então, quando a gente fala de um ultrassom plano, o ultrassom plano nós temos ele na forma aí na frequência de 1 MHz, 3 MHz, que é o que mais nós utilizamos aí, é bem fundamentado, bem evidenciado. E aí só que o que acontece? Quando a gente trabalha com 1 MHz, 3 MHz, ele consegue estimular a lipólise, tá? Então, ele não agride a membrana da célula adiposa, ele não gera uma lesão na membrana adiposa. Ele vai agir apenas ali, estimulando ali os níveis de norepinefrina para que gere um processo de lipólise. Quando nós falamos de ultrassom focalizado,
nessas mesmas frequências de 1 ou 3 MHz, ele já vai gerar um dano térmico. Por quê? Porque a cerâmica desse ultrassom, ele é côncavo, ele tem uma concavidade, e aí vai focar em um único ponto. Por ter esse foco, ele consegue concentrar energia nesse ponto, nesse alvo, gerando então uma lesão no tecido adiposo, sendo então, promovendo então uma lesão maior, consequentemente, mais efeito no tecido adiposo comparado com o ultrassom de 1 MHz ou de 3 MHz. Aqui nessa próxima imagem que eu mostro para vocês, a gente consegue observar, sigam o cursor que eu estou mostrando, a gente consegue enxergar então essa cerâmica de forma côncava, focando em um ponto, tá? Esse aqui foi de um artigo que eu retirei. Nesse caso aqui, esse equipamento, ele consegue atingir a profundidade de 1 centímetro. Isso também é uma característica do ultrassom focalizado. A gente consegue dosar quanto de profundidade exata vai estar acontecendo, então, esse ponto focal. Na imagem ao lado, nós conseguimos identificar o mapeamento acústico, mostrando então a propagação dessas ondas, né, ultrassônicas focalizadas no meio líquido. Essa imagem nós obtemos ela nos laboratórios da Bioset, e aí a gente consegue enxergar aqui, ó, o calor, né? Então a gente consegue ver essa termografia nessa região, e aqui, como vocês conseguem observar, ó, como ele foca, parece um triângulo, então a gente conseguiu fazer esse mapeamento do campo acústico de um ultrassom focalizado. É bem em um foco só. Você pode ver que aqui em cima ele sai de uma área maior e converge para um único ponto. Quais seriam, então, os princípios físicos desse ultrassom? Ele é um sistema que emite ondas ultrassônicas focadas, como nós vimos no mapeamento acústico na imagem anterior, para fornecer o quê? Uma energia concentrada em um ponto do volume focal. Então, eu vou concentrar toda a energia que seria distribuída se fosse no ultrassom plano em um único foco. Então, eu concentro a energia. Por eu concentrar a energia, eu entrego mais energia naquele ponto. A profundidade, então, é precisa. Vocês vão ver que nos próximos slides, alguns equipamentos, eles mostram para nós se vai ser de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, indo até 3 centímetros de profundidade com esse equipamento focalizado. Esse sistema, então, ele foi projetado para um uso mecânico de energia, né? Então, ele vai promover cavitação, é a ultrassom, toda ultrassom tem o fenômeno de cavitação, para romper essas células de gordura, esse adipócito, sem danificar as estruturas adjacentes, que é o que a gente vai conseguir observar nos estudos que eu trouxe para esta aula. Então, ele vai preservar a pele, os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, músculos, nervos, ele vai alisar somente o tecido adiposo, tá? Devido à sua enrolou aqui para falar. Susceptibilidade às tensões mecânicas com pressões diferentes induzidas pelo ultrassom. Em relação às evidências científicas, nós trouxemos esse artigo, né, de dois artigos de 2006, né, de Fondor e colaboradores, Smuller e colaboradores. O que eles viram? Que após o tratamento com o ultrassom, o diagnóstico mostrou as zonas de tratamentos discretas, né, e bem definidas. Então, olha, primeiro ponto, bem definida a área de tratamento, com alterações restritas somente ali na camada alvo do tecido adiposo e nenhuma lesão no tecido acima ou abaixo da área de tratamento, tá? Outro artigo também mostra para nós, em relação à tomografia computadorizada e uma ressonância magnética. Eles confirmam que apenas as áreas, então, que foram atingidas por esse foco, sofreram essa alteração que nós queríamos. Então, eles confirmaram áreas com discretas necrose coagulativa por conta do calor que acontece, então ele tem uma conversão dessa onda mecânica em termo, né, em calor, para gerar essa necrose coagulativa do tecido adiposo naquele ponto onde converge a onda. E nenhum dano a nenhuma pele, nem tecidos circundantes, como músculo, derme, fáscia ou órgão, ou qualquer órgão adjacente, tá? Então, são dois artigos que corroboram para o mesmo efeito e corroboram também de acordo com os manuais dos equipamentos e as pesquisas que nós encontramos relacionadas à ultrassom focalizada. Então, é uma terapêutica bem segura para ser trabalhada. Nós temos aqui outro artigo, né, mostrando em relação a exames histológicos ainda,
eles verificaram que os adipócitos exibiram os núcleos picnóticos. O que seria isso? Seriam marcadores ali de apoptose, tá? Então, a presença de vacúolos em material extracelular foi observada. Então, acontece também a apoptose quando a gente gera, além da necrose coagulativa, também estimulamos o processo de apoptose no ultrassom focalizado, tá? No local da lesão, então, induzida pelo ultrassom focalizado, também conhecido em alguns momentos como HIFU. A histologia mostrou resposta, então, inflamatória mínima, com recrutamento de macrófagos e pouca expressão de neutrófilos. Então, é um processo inflamatório mínimo mesmo, bem seguro. E a fagocitose dos lipídios liberados extracelulares foi observado no período de 14 a 28 dias após o tratamento, provando assim que há indução à apoptose pelo ultrassom focalizado. Normalmente, a maioria das zonas de tratamento foi reabsorvida num período de 8 a 12 semanas, né? E uma resolução de 95% do local de tratamento foi observado em 18 semanas. Então, o que a gente consegue observar? Que ao longo do tratamento, ao longo do tempo, ainda vai se vendo benefícios através de uma aplicação com ultrassom focalizado. Pensando ainda em evidências científicas, Fatemi, em 2009, ele mostra o que nos estudos dele? Que foram observadas evidências de remodelamento do colágeno devido aos efeitos térmicos do ultrassom focalizado, né? Mas o que ele falou? Ele conseguiu observar isso quando a frequência de 3 MHz. Na frequência de 1 MHz, ele não conseguiu encontrar esse remodelamento no colágeno. Por quê? Porque quando a gente trabalha com 3 MHz, é um pouco mais superficial do que com 1 MHz, então acaba pegando mais na derme do que no tecido adiposo em si. Nós vamos ver depois em relação a milímetros de profundidade de cada aplicador, de cada equipamento, tá? Então é outro ponto interessante que a gente consegue encontrar nos ultrassons focalizados de 3 MHz. No de 1 MHz, eles não encontraram evidência significativa em remodelamento de colágeno. Aqui, ó, como a gente consegue observar, eles mediram o tecido, né, um tecido não tratado e um tecido tratado com ultrassom focalizado. E exame geral, então, ao 4 meses após a aplicação do ultrassom, eles viram uma cicatrização sem intercorrência, com fibrose mínima, onde a seta está mostrando, que a gente tem ali, né, na zona de tratamento, sem danos aos tecidos circundantes. Então, mais uma prova de que é um equipamento seguro, uma tecnologia segura, que vai agir somente no alvo que a gente está programando para que aconteça. Características técnicas dos equipamentos de ultrassom focalizado. Então, aqui nós trouxemos alguns que nós encontramos no nosso país. Nós temos o modelo Sonofox, produzido pela Ibramed, onde ele tem uma frequência de 1 MHz, uma potência de 22 watts, e ele tem uma profundidade controlada de 1,3 centímetros. É interessante observar a forma de uso desse equipamento. Então, aqui ele tem uma cavidade onde deve ser preenchida com gel. Após é aplicado uma película, um papel filme, depois é aplicado gel novamente na pele do paciente e aí feito os disparos com ultrassom. Esse outro equipamento é o Lipostom, da Toniderm, já está numa outra frequência, que é de 3 MHz, uma potência de 57 watts, e a profundidade controlada dele é de 1 centímetro. Então, a gente consegue observar que a profundidade de 3 MHz é um pouco menor comparado à profundidade de 1 MHz. Ainda falando no mercado, nós temos o equipamento LipoFox, produzido pela Biocert. Esse equipamento ele dispõe de 3 profundidades diferentes. Então, ele tem 3 transdutores de ultrassom focalizado, tendo um ultrassom de 1 centímetro de profundidade, outro transdutor com a profundidade de 2 centímetros e o outro transdutor com a profundidade de 3 centímetros. Então, são 3 transdutores separados que vêm na máquina e aí você seleciona de acordo com a prega adiposa qual é a profundidade que você quer atingir. Ele possui 15 watts de potência e essas 3 profundidades pré-definidas, então, para ser feita a aplicação. Esse equipamento ele já não é necessário, como os anteriores, a fazer o preenchimento com gel, colocar papel filme e colocar gel novamente. Ele é necessário que aplique apenas gel e gel no transdutor, gel no paciente, e a gente já consegue promover aí a aplicação do ultrassom focalizado.
Parametrização. Quais são os parâmetros, né? Qual que é o intervalo, intensidade? E outra coisa interessante que nós encontramos no ultrassom focalizado é em relação ao tempo on e o tempo off, que a gente não ajusta no ultrassom plano, né? Um ultrassom de 3 ou de 1 MHz. Então, o intervalo que nós orientamos, sugerimos e encontramos nos artigos referencia entre 7 e 10 dias, por conta da lesão que ele gera no tecido adiposo. Então, para a gente respeitar aí o processo inflamatório, né? Então, quando a gente pensa lá nas fases do processo inflamatório do reparo tecidual, a gente tem ali um intervalo seguro de aplicação entre 7 e 10 dias entre uma sessão e outra do ultrassom focalizado. A intensidade ela vai ser muito variável, de acordo também com a prega adiposa e com a disfunção que a gente pretende trabalhar. Se é celulite, se é gordura localizada. Então, a gente vai ajustar qual é a intensidade de acordo com a terapêutica que eu quero promover. Os equipamentos que nós compramos, né, nas indústrias, eles já vêm com sugestões de protocolos, sugestões de dose de intensidade para ser trabalhada. Outro ponto para a gente ajustar é o T-on, T-off. O que seria isso? O T-on é o quanto de energia está passando e o T-off é quando a gente suspende essa energia. Por quê? Porque ele aquece, ele gera então essa necrose, né, termocoagulativa. Então, para que a gente não tenha um sobreaquecimento e aconteça uma lesão na epiderme, por exemplo, que pode vir a ocorrer se a gente não dosar direito, a gente então ajusta o T-on, T-off. As empresas fazem testes e elas também sugerem o T-on, T-off. Nos artigos que eu referenciei nesta aula, eles sugeriram um T-on, T-off de 2 on e 2 off, ou de 2 on e 4 off. É interessante que o tempo off ou seja maior ou igual ao T-on, nunca menor que o T-on. Técnica de aplicação. Quando nós pensamos lá nos dois primeiros equipamentos que eu demonstrei, por exemplo, no Sonofocus, eles vêm com uma régua, com um guia, para que a gente faça os pontos e venha fazendo os disparos nesses pontos, tá? Então, eles seguem esse modelo de aplicação, onde a gente vai marcar aqui e aí faz disparo na direção X, Y e Z. São esses três vetores de direção para a aplicação dos disparos. O ultrassom focalizado é feito pontual, ele não é feito com movimentação lenta, como nós costumamos fazer no ultrassom plano. Então, ele é focal, ele é parado, você faz um disparo, depois você muda de lugar. Eu vou demonstrar isso num vídeo que eu coloquei na nossa apresentação. E aqui é um outro modelo, que é no caso no modelo da Bioset, onde a gente faz quadrantes de acordo com o tamanho do transdutor aqui, para a gente poder fazer os disparos. Tá? Em relação à técnica de aplicação, a maioria das empresas e dos artigos, eles sugerem pelo menos 2 a 3 passadas, ou seja, eu disparo 1, 2, 3 vezes aqueles pontos. Não iguais, não consecutivos. 1, 2, 3. Eu vou, volto e vou de novo, tá? Eu não faço seguido, sequenciado os disparos. Então, aqui eu vou colocar um vídeo para que vocês vejam a aplicação do modelo da Bioset LipoFocus. Então, vamos lá, pessoal, fazer a aplicação agora do ultrassom focalizado. Então, a primeira coisa é demarcar o quadrante. Então, depois que avaliou, viu o tamanho da prega, definiu se vai trabalhar com cabeçote de 1 centímetro, 2 centímetros ou 3 centímetros. E aí, a gente vai fazer a demarcação. Então, aqui no caso, ó, no caso dessa cliente, a gente fez a avaliação e eu vou trabalhar com um de 2 centímetros. Então, por isso que eu fiz toda a demarcação, ó, que cabe o cabeçote de 2 centímetros, tá vendo? Isso, focou. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar pontual, toda a região, tá? Então, depois que eu demarquei, escolhi, eu vou demarcar de acordo com o tamanho do cabeçote. Agora, a gente vai passar gel e vai dar início à terapêutica. É bem simples o processo de demarcação. E agora vamos aplicar. Então, agora do ultrassom focalizado. Então, a primeira coisa é demarcar o quadrante. Bom, passei a camada de gel. Olha, observa que é uma fina camada de gel, tá vendo? Não precisa passar muito gel. Um pouquinho de gel já é o suficiente. E o que é bastante importante é passar também, aqui, ó, é uma fininha camada de gel no aplicador. Então, é só isso que eu preciso. Passo o gel no aplicador, ó, uma fina camada, e passo o gel na região que eu vou trabalhar. Seleciono os parâmetros que eu vou utilizar no equipamento
start o equipamento e aí é só acionar o pedal. No equipamento vai aparecer aguardando, vou mostrar pra vocês. Vai aparecer aqui, ó, aguardando pressionar o pedal, tá? Então, aqui no meu cabeçote tá azul, quando eu pressiono o pedal, que é o momento que vai passar energia, ele muda de cor. Então, vocês vão ver agora, ó, tá passando a energia, tô fazendo a aplicação, finalizou, eu vou pro próximo quadrante. Aperto o pedal, espero a energia passar. Ok. E assim até formar todo o quadrante. Depois eu volto de novo no mesmo lugar, vou mais, até dar 3 passadas, tá? Então, primeiro, como que eu vou fazer? Eu vou até o final, vou fazendo. Depois eu volto de onde eu comecei e reinicio a passada, até dar 3 passadas. Ok, bem tranquila a aplicação, tá? Aqui, o que nós encontramos, então, nos achados nas pesquisas? O que, então, esse ultrassom focalizado promove no tecido adiposo? Nós conseguimos observar que há alterações celulares causadas por essa técnica na membrana da célula adiposa, tá? E aí, na sua grande maioria, eles conseguiram encontrar, então, a apoptose. Mas podem ser encontrados também traços de necrose coagulativa, termocoagulativa. Teve essa necrose por termocoagulação, então eles encontram esses vestígios de necrose e pirocitose, que é como se fosse uma apoptose também, vou falar adiante, é um termo mais recente, nós encontramos em alguns dos artigos referenciados no ultrassom focalizado. Então, aqui a gente consegue encontrar aí a degeneração das células adiposas. Então, essa imagem, vocês podem ver que é uma histologia em uma semana, tá? Mostrando a ruptura dos adipócitos com o fluxo de macrófago. O que eles, no estudo de Fonseca 2018, um estudo bem recente, feito com um aparelho nacional, eles viram que, em relação a triglicérides, eles fizeram uma dosagem, tá? Em relação aos níveis séricos, antes de fazer o tratamento e após o tratamento, a última sessão. Tá? Então, após a última sessão, no período de horas, eles fizeram essa coleta novamente, para que eles conseguissem observar. E eles viram que houve um aumento não tão significativo do índice de triglicérides, mostrando então que teve uma necrose nesse local. Mas a maioria da lesão foi acompanhada, porque eles viram que foi apoptose. Outra pesquisa aqui verificando a eficácia, né, do ultrassom focalizado no tratamento da gordura localizada, tecido adiposo, em mulheres. Eles fizeram uma análise histológica no tecido de abdominoplastia, mostrando zonas de impacto muito bem definidas no ponto focal, mais uma vez corroborando com aqueles primeiros achados de que ele age apenas no ponto, preservando a segurança das estruturas adjacentes do local. As lesões sempre tiveram uma distância segura e consistente da epiderme e da derme, e a histologia mostrou depósitos rompidos com membrana desnaturadas e colapsadas 24 horas após o tratamento. Então, esse colapso mostrando mais uma vez aí a indução à apoptose. Aqui a gente consegue as mesmas imagens, só que eles aqui antes, né, numa aproximação menor, numa aproximação maior, e depois a gente vê a membrana totalmente colapsada e as lesões acontecendo, então, aí no nosso tecido adiposo. Aqui eles verificaram, através da tomografia, a redução, tá? Após 4 semanas de tratamento. Aqui também uma ultrassonografia. Então, a gente consegue observar antes, né, a espessura aqui e após, como reduziu. Então, antes do tratamento e após. Então, a gente consegue ver quanto é efetivo o ultrassom focalizado no tratamento da adiposidade localizada. Essa energia ela é suficiente para causar lesão no alvo dos adipócitos, tá? Promovendo adipocitólise e morte celular. O que é essa adipocitólise? É uma lesão na membrana da célula que vai promover uma apoptose celular. Outro artigo também mostra que esse sistema de ultrassom focalizado ativa o mecanismo descrito como piroptose, né? Apoptose lise. A piroptose, então, ela é bem semelhante à apoptose, só que num processo mais rápido no estudo de Fonseca. A piroptose, então, é um caminho para a morte celular mediado pela ativação das caspases, uma protease que também ativa a citocinas pró-inflamatória. A caspase é um marcador de apoptose, tá?
Outro artigo também mostrando aqui que esta via é, portanto, inerente pró-inflamatório, porém não é um processo inflamatório muito intenso, como a gente viu em outros achados, né, literários. E a peroptose também apresenta lise celular, então ela caminha aí para essa destruição. Lise, ela destrói a célula celular, então ela caminha aí para essa apoptose. E a liberação de conteúdo inflamatório. Outro artigo que nós encontramos, um artigo recente também de 2017, eles fizeram uma avaliação comparativa da técnica de lipocavitação focalizada no tratamento de gordura localizada. Eles utilizaram o lipofocus para fazer essa imagem e utilizaram outro equipamento também de ultrassom focalizado aqui do nosso país. E eles conseguiram mostrar também através dessa lâmina histológica, né, a fotomicrografia, do tecido adiposo suíno tratado com lipofocus, mostrando a destruição. Então, mais uma vez, aí, a lesão do tecido adiposo. Então, é um tratamento muito, muito efetivo para a gordura localizada. Ele veio com a proposta de ser um pouco mais agressivo, mais efetivo no tratamento da lipodistrofia, comparado a um ultrassom plano de 1 MHz e de 3 MHz. Outro artigo também recente, né, um artigo que foi publicado sobre o efeito do ultrassom focalizado no tecido adiposo abdominal. E aí eles fizeram também a medida do perfil lipídico antes e após tratamento. Eles dividiram num grupo que faziam atividade física e um grupo que não fazia atividade física. Um grupo com idade de 30 e poucos anos, idade de 20 e poucos anos. Eles fizeram uma divisão por idade e por praticante e não praticante de atividade física. Tanto quem era praticante quanto quem não era praticante conseguiu um resultado satisfatório com a técnica de ultrassom focalizado. E o perfil lipídico manteve-se em forma segura, sem alteração significativa, tanto em HDL, LDL, VLDL, colesterol total e triglicérides. Inclusive, houve uma diminuição dessas porcentagens comparado aí com o pessoal que praticava atividade física. Então, além deles reduzirem a adiposidade, ainda diminuíram o perfil lipídico deles no pós-tratamento. Então, a gente consegue observar aqui, ó, a medida dos parâmetros e a diferença estatística significativa das medidas entre os períodos pré e pós, onde as praticantes de atividade física tiveram esse benefício a mais do que as não praticantes. Outro estudo também em relação ao exame histológico, mostrou a ruptura, né, no tecido adiposo, bem na área onde foi projetado ali o foco. Os tecidos adiposos exibiram núcleos picnóticos, eu sempre gaguejo ali na fala, picnóticos, ou seja, também vão passar por processo de apoptose. No local da lesão, a histologia mostrou uma resposta inflamatória mínima. A fagocitose aconteceu entre 14 e 28 dias. Teve também necrose local, mas foi bem pouca, que mostra também aí o possível aumento do triglicérides logo após o tratamento, mas nada muito sério e totalmente normalizado após 28, 48 horas. A tomografia também confirmou, então, as áreas discretas de necrose coagulativa no tecido adiposo, no ponto focal e nenhum dano à pele e tecidos circundantes. A imagem que nós já vimos anteriormente, desse mesmo estudo, aqui lhe mostrando onde a gente teve a área tratada e onde a gente não teve a área tratada, mostrando o pontinho focal ali. As principais indicações para o ultrassom focalizado é um auxílio na redução das medidas, auxílio na remodelagem corporal, melhora do aspecto fibroedema geloide, lembrando que a gente tem que avaliar bem quando a gente for tratar celulite, né? Aliás, tem que avaliar bem quando a gente vai tratar tudo. E melhora o processo de fibrose pós-operatória também. Contraindicação são as contraindicações que nós já costumamos ter em relação a qualquer eletroterapia. Então, doenças hepáticas ou esteatose, até porque ele aumenta um pouco o índice de triglicéridos, mesmo sendo um pouco mais alto, aumento, né? Dislipidemias, gestantes, próteses metálicas, doenças cardíacas, portadores de marca-passo, neoplasias e metástase, inflamação e dermatites, a pele tem que estar íntegra para poder receber o tratamento do ultrassom focalizado, insuficiência renal, doenças metabólicas, precisa estar sob controle, por exemplo, no caso de uma diabetes, só se ele estiver sob controle, senão a gente contraindica.
Patologias cocleares auditivas, esse aqui vocês podem tirar, é mais relacionado a ultrassom de baixa frequência, ultrassom focalizado. É tranquilo, dá pra gente usar sim. Desconsiderem essa contraindicação. Intercorrências, lembra que eu falei sobre a questão de intensidade? É bem interessante a gente dosar bem a intensidade que a gente vai colocar e seguir o que as empresas sugerem também para nós, para que não ocorra esse superaquecimento. Então, aqui são alguns pontinhos causados de queimadura após a aplicação do ultrassom focalizado. Então, esses pontinhos aqui mostrando onde o aplicador foi disparado. Então, aqui na região de costas e aqui na região de braços. Como a gente pode ver, a gente pode aplicar ultrassom focalizado em diversas áreas aí, onde nós temos a adiposidade localizada. Aqui foi um resultado que eu obtive na minha clínica, com o tratamento de 8 semanas de tratamento, e nós tivemos aí, então, uma redução bem interessante, de 68 centímetros para 66, 75 para 69 e 88 para 79. Nós utilizamos a higienização da pele, uma esfoliação, aplicamos o ultrassom, a paciente manteve a vida normal dela, tá? Atividade normal. Após a técnica do ultrassom, nós fazíamos uma mobilização manual, uma massagem estética modeladora comum após aí a terapêutica. Então, foi esse o protocolo realizado e a gente consegue ver um resultado bem bacana durante esses 2 meses de tratamento. Aqui na vista de perfil, a gente consegue observar melhor a redução, né, da adiposidade localizada, e na região de costas também conseguimos observar uma melhora aí na redução da adiposidade localizada. Nós fizemos uma bioimpedância na paciente antes de iniciar o tratamento com ultrassom focalizado, e a gente conseguiu ver uma melhora na idade corporal. Aqui é um programa que eu tenho, que eu acho bem interessante, chama Fine Shape, para quem gostaria de ter. Você precisa de uma balança de impedância, você compra esse programa, esse Fine Shape, e você consegue, então, visualizar a sua avaliação e passar para o seu cliente também essa visualização. É bem dinâmico, bem didático para o cliente, e ele acaba, às vezes, se comprometendo até mais com o tratamento quando ele começa a ver a evolução dele através desses avatares que aparece aqui no programa. Tá? Então, a gente conseguiu ver que houve uma redução de peso, ela iniciou com 60 quilos e encerrou com 58.200, não foi tão expressivo, até porque ela não mudou a rotina de vida dela, seguiu da mesma maneira. Aqui a gente conseguiu ver as dobras, né, onde houve uma redução bem interessante nas dobras que nós fizemos a adipometria, principalmente aqui na região subescapular, onde nós vimos na imagem a redução, também vimos aí na região da adipometria, com o adipômetro, uma redução bem interessante nas dobras cutâneas. Aqui algumas referências bibliográficas que eu trouxe para que vocês possam se aprofundar mais. Então, recapitulando, um ultrassom, é promovido por um material piezoelétrico, as suas ondas são focalizadas, é seguro, tem uma profundidade determinada de 1,5 centímetro, 2 até chegando a 3,5 centímetros, que nós encontramos aqui no nosso país. É um ultrassom bem seguro, acontece uma lesão na célula adiposa, ele vai gerar uma necrose termocoagulativa e também vai gerar apoptose. Então, a gente vai conseguir um efeito bem bacana no tratamento da adiposidade localizada. Pode ser aplicado em diversas áreas do nosso corpo. Então, eu posso trabalhar na região de braço, onde tiver adiposidade localizada, a gente consegue trabalhar na região de abdômen. O de 1 centímetro a gente consegue trabalhar na região de face, também a gente consegue para fazer aquele efeito da bichectomia, que as pessoas gostam de reduzir a adiposidade localizada. Dá para trabalhar papada com de 1 centímetro de profundidade também. Então, dá para a gente fazer diversas aplicações com ultrassom focalizado. É bem evidenciado, vocês podem ver que a gente encontra bastante artigos evidenciando a segurança e eficácia desse tratamento. Ele se difere muito dos efeitos promovidos comparando com ultrassom plano de 1 de 3 MHz, tá? Que são ultrassons de alta frequência. Ele não precisa dosar aquele cálculo que nós fazemos da ERA para a gente dosar watts por centímetro quadrado, então a gente não faz o cálculo de watts por centímetro quadrado no ultrassom focalizado, porque ele é focal, então a gente trabalha focos aplicando aí
a média que as empresas orientam, que os estudos que eu trouxe para vocês foram de 3 passadas, como eu demonstrei no vídeo, e espero ter ajudado vocês um pouquinho sobre ultrassom focalizado. É um ultrassom muito seguro, muito bacana. Você pode associar após o ultrassom terapias manuais, você pode associar ativos lipolíticos. Outro recurso que dá muito resultado é logo após você indicar o uso de uma cinta modeladora, tá? Uma cinta modeladora de sua confiança, que respeite o movimento articular, que não faça uma compressão tão intensa para fazer um efeito contrário ao que a gente deseja. Então, uma cinta de boa qualidade, vocês podem indicar para uso após, porque faz bastante diferença, tá? Usar essa cinta modeladora para esse próprio reposicionamento do tecido adiposo. A massagem modeladora é bem válida pós aplicação de ultrassom focalizado, principalmente quando a gente agrega até mais aí ativos lipolíticos e firmadores. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, que vocês apliquem essa terapia de ultrassom focalizado. Um abraço e até o nosso próximo encontro.